Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. No episódio de hoje, a gente vai estar falando sobre um tema muito importante e relevante nos dias atuais. E eu espero que te ajude, que te traga conhecimento, que te traga realmente a luz, né? Que te leve a entender um pouco mais o que é isso e como que nós devemos nos comportar mediante esse tema. Antes de eu começar, eu gostaria de me apresentar a você dizendo o meu nome, que é Aimee Samara, mais especificamente. E eu apresento esse podcast aqui há um tempinho já, com a motivação de te incentivar a buscar mais a Cristo, a realmente e te apresentar um pouco mais do caráter de Jesus, que foi quem transformou, quem me salvou e quem tem me sustentado até aqui, que é o meu porto seguro e a minha segurança. E eu creio que ele pode ser para você também. Então, se você não for por aqui, seja muito bem-vindo. E se você já é, entre aspas, de casa, seja muito bem-vindo de volta a mais um episódio. E o tema que eu falei desde o início deste episódio é a astrologia. No episódio de hoje, a gente vai estar discorrendo sobre algumas práticas de astrologia, tais como o tarô, o horóscopo, signos do zodíaco e várias outras. Então, eu espero que você fique comigo até o final, para que você venha realmente, talvez, acrescentar mais um conhecimento a você. Você pode, nesse episódio, descobrir alguma coisa que você não sabia e ser edificado pelo conhecimento que vai ser aqui apresentado. Mas, primeiramente, o que significa astrologia? O que significa essa palavra? Astrologia significa uma forma de magia que trata da suposta influência que astros têm na vida e nos acontecimentos presentes e futuros. Então, basicamente, isso que a astrologia significa. E ela tem várias, como eu vou dizer, talvez subdivisões, que são aquelas que eu citei anteriormente. E a gente vai começar falando sobre o horóscopo. Horóscopo é uma palavra de origem grega que tem seu significado, que quer dizer ver a hora ou espelho da hora. E anteriormente o horóscopo ele era utilizado apenas por reis e nobres. Foram os gregos que começaram a introduzir o horóscopo. Eles começaram a utilizar o horóscopo com indivíduos, entre aspas, comuns, que não apenas utilizavam com reis, mas agora com indivíduos de uma forma geral na sociedade. E foram também os gregos que passaram a disponibilizar o horóscopo para as outras pessoas. Então, basicamente, o horóscopo é um mapa que reflete as posições dos planetas em um determinado momento. Isso é baseado no quê? Numa crença. Então, a astrologia ela não tem base científica. A astrologia é diferente de astronomia, tá? Então, quero que isso fique bem claro aqui. Então, a astrologia, ela é isso. Ela é uma ciência, como eu li anteriormente, ela é baseada na posição do planeta, ou do Sol, ou da Lua. A primeira coisa que eu quero deixar claro aqui pra vocês, se você utiliza o horóscopo, se você confia nisso, e se você realmente segue o que ele está dizendo, ou confia e crê, tem um tipo de fé nessa ferramenta, primeiramente eu preciso te dizer que o horóscopo ele é falível. O horóscopo ele pode falhar e ele tem grandes probabilidades de acontecer isso, porque ele é baseado numa crença, não há um firmamento para que isso aconteça. Então eu digo que não é seguro para que sua confiança, para que sua vida seja pautada ali. Você pode estar se perguntando, mas poxa, não é baseado nas estrelas, não é baseado nos planetas que é criação de Deus? Correto, eu digo para você que é criação de Deus. Porém, Deus criou esses astros com um propósito. E eu vou ler para você lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 14, que diz assim: Disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. Então, esse aqui, repetindo, para marcar estações tais como verão, inverno, outono, primavera, dias nos dias do calendário e anos
os anos que nós vivemos, 2021, 2023, enfim. É para isso que os luminares foram criados por Deus, para ter essa função. Então, tudo que passa disso, tudo que excede isso é pecado. Por quê? Porque o fato de você depositar a sua confiança, você depositar as suas ações no horóscopo, na crença, crendo no horóscopo, isso é idolatria, é você ter outro Deus além do Senhor, além do Deus criador de todas as coisas. E além do horóscopo, eu trouxe também aqui um pouco, um resuminho sobre a história do tarô. Não sei se você já ouviu falar no tarô, nas cartas de tarô, baralhos de tarô, ou também podem ser chamados de trunfos, mas inicialmente essas cartas elas tiveram seu início no século XIV na Europa, e essas cartas elas passaram a circular em vários países desse continente, e ele também era utilizado para reis. E até então, esse baralho, né, de tarô, ele era utilizado simplesmente como... Ele não era utilizado como adivinhação, talvez como um jogo, entende? Mas, a partir de alguns anos, em 1800, em meados de 1800, ele passou a ser utilizado por adivinhos como método, como forma de adivinhação do futuro. Então, e agora, né, teve um salto em 1970, ele passou a ficar popular de novo e atualmente ele é muito usado para adivinhação, até mesmo nos dias atuais. Talvez isso não esteja tão explícito, mas isso infelizmente é o que mais acontece. É o que muitas pessoas ao redor do mundo colocam sua fé e realmente creem e se utilizam das cartas do tarô. E o último tópico que eu escolhi para falar com você sobre os signos do zodíaco, ou signos apenas. Mas eles são aqueles, né, como eu vou dizer, eles são baseados na ação dos planetas. Então, até tem pessoas que fazem aquele mapa astral e, né, para definir como que é a sua personalidade, para descobrir como é a sua personalidade. E dependendo de como que estava o Sol, como estavam os planetas, no tempo, no dia que você nasceu, enfim. Mas a primeira coisa que eu quero dizer para você é: não confia nisso. Isso tudo, desde horóscopo até os signos do zodíaco, isso tudo é muito raso perante o que o Criador do Universo tem para você. Não deposite sua personalidade, não... Cara, Jesus tem tanto para você. Ele tem uma identidade singular na sua vida, que você pode encontrar lendo as escrituras, que você pode encontrar, sabe, com a porta do seu quarto fechada falando com Deus. Ele tem uma identidade especial para você que não é definida pelo que as pessoas falam, que não é definida na posição dos planetas que estavam quando você nasceu. Entende? A sua personalidade e sua identidade, elas não estão nisso, sabe? O Deus que criou o universo, o Deus que criou os planetas, o Deus que criou as estrelas, o Sol, a Lua, e o Deus que criou você tem muito mais para sua vida. Então, eu quero te dizer e de alguma maneira, tentar te alertar e te abrir os olhos que horóscopo, tarô, você confiar em signos e acreditar nisso, isso é idolatria, isso é pecado. E eu gostaria de ler lá em Deuteronômio, no capítulo 18, do versículo 10 ao 12, que diz assim: não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que sejam médium, consulte os espíritos, ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Então, isso aqui é o que Deus está falando para a nação de Israel. Acontece que a nação de Israel era separada, né? Sempre foi separada para Deus. Então não deveria haver idolatria. Mas acontece que, infelizmente, os israelitas estavam se deixando corromper pelas nações que estavam à volta deles, pelas nações que viviam ao redor deles.
que praticavam idolatria, que praticavam feitiçaria, que praticavam a magia, que eram médiums, eles estavam seguindo os mesmos caminhos. Então, é necessário que Deus exorte eles a respeito disso. E talvez você olha para isso tudo que eu falei e você fala assim, mas eu leio horóscopo, porque eu, sei lá, eu gosto, porque eu não acredito muito não, mas eu leio lá, sabe, um pouco por diversão, por entretenimento. Mas eu preciso te dizer que não há como você ler o tarô, ler o horóscopo e, sabe, acreditar em si, em tudo isso, simplesmente por diversão. Você vai ser atraído de alguma maneira. Se o seu coração estiver nisso, você vai ser atraído de alguma maneira. A palavra de Deus diz que onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então eu quero te perguntar, onde o seu coração tem estado? E se você percebe que o seu coração está num lugar errado, está num lugar inseguro, está num lugar que não é em Cristo Jesus, eu te recomendo, volta para Ele hoje, volta para Ele agora. O dia de salvação é hoje, se arrependa, busque a transformação, porque é isso que Cristo veio nos dar. Cristo veio nos dar uma nova vida, Cristo veio nos dar um novo caráter. Nós não precisamos mais viver na idolatria, nós não precisamos mais confiar em sol, em lua, em estrela, em planeta, porque nós temos o Criador de tudo isso ao nosso lado, o Criador de tudo isso. Ele enviou o Filho dele para morrer no seu lugar, porque Ele te ama. E eu te pergunto, o que a astrologia fez por você? Porque o Deus que criou tudo isso, o Deus que te formou, o Deus Pai de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, Ele enviou o seu Filho para pagar pelos seus pecados, para te dar um valor, para te dar uma identidade sólidos, que não se corrompem com o tempo. Então, eu te digo, mantenha-se longe do pecado. Não fica beirando o pecado, meu querido, minha querida. Não fica perto, não brinca. 1 Pedro 5,8 diz, sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. E ainda tem outra passagem no livro de Coríntios, se eu não me engano, que diz que o diabo pode se transformar em anjo de luz. O que é isso? Ele pode ter lá até uma aparência bonitinha para você ir lá e, entendeu? Ele pode até ter uma aparência bonitinha. Tudo isso para te levar para longe do Pai. Então eu preciso te dizer, anda de acordo com a palavra de Deus. Anda de acordo com o caminho de justiça que Deus tem para você. Anda em santificação, que você não vai estar correndo perigo, que você não vai estar depositando seu tempo, sua confiança em um lugar inseguro. Em Apocalipse, no capítulo 22, do versículo 14 ao 15, diz assim: felizes os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Então, isso aqui é o que o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu acerca da Nova Jerusalém. Que quem pratica essas obras aqui, quem anda segundo as obras da carne, não entrará no reino de Deus. A palavra de Deus diz que não há como o que é corruptível, o que é carnal, herdar as coisas espirituais. Então, se determinada pessoa anda de acordo com as obras da carne, não há como ela herdar o que é espiritual. Não há como ela se achegar, se ela entrar no reino de Deus. Não há como, se você não andar pelo Espírito Santo de Deus. A única forma de você chegar até o céu, a única forma de você ver o Deus vivo, é andando em santificação, é andando segundo o seu Espírito. O episódio de hoje, ele foi justamente uma forma, uma maneira de eu apresentar a você o conhecimento que eu não tive, conhecimento que eu tive que ir atrás, e eu quero compartilhar com você, para que você também fique sabendo, para que você não seja enganado pelo inimigo, para que você não, você não fique cego quanto a isso. E a palavra de Deus diz em Efésios, no capítulo 5, do versículo 11, no versículo 11, assim: não participem das obras infrutíferas das trevas,
antes exponham-nas à luz. E eu quero então, com esse versículo, deixar claro, deixar exposta a minha intenção em fazer esse episódio. Minha intenção em fazer esse episódio é expor as obras das trevas, é trazer essas obras das trevas à luz para que elas sejam reveladas verdadeiramente como elas são. Eu não quero te condenar, eu não quero tacar pedra em você, mas eu quero te apontar o caminho certo. Eu quero falar, ei, você andou o tempo todo no caminho errado, mas ainda tem esperança. E essa esperança se chama Jesus Cristo. Então corre para Ele. Que Ele quer te tirar das trevas e te trazer para o reino de luz dele, um reino de justiça, de amor e de bondade. Eu espero que esse episódio tenha te edificado, tenha realmente, sabe, que o Espírito Santo tenha falado com você através dele. Se ele fez isso com você, se esse episódio foi edificante, compartilha com mais alguém que você conhece. Existem pessoas que precisam ouvir essa mensagem e essa verdade. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição links de vídeos que eu usei para fazer esse aqui. Eu sigo uma mulher chamada Doreen Virtue, e não sei se vocês já ouviram falar dela, mas ela era realmente astróloga. Nossa, ela fazia uso dessas cartas de tarô e tudo mais, e ela foi salva por Cristo, e hoje ela faz vídeos justamente assim, expondo essas obras das trevas à luz. E graças a Deus pela vida dela, que eu consegui usar o conteúdo dela para fazer esse vídeo. Esse podcast. Então, caso você tenha interesse, tenha um pouquinho de conhecimento de inglês, porque ela é americana, eu vou deixar os links aqui. Se quiser acessar, tá disponível aqui embaixo. Então, a última coisa que eu quero dizer pra você é que se você é cristão, se você teme ao Senhor, você certamente vai fugir disso. Eu não preciso explicar toda a origem histórica de tudo isso aqui, eu dei uma base apenas. Mas, se você teme ao Senhor, você vai fugir. Entre aspas, simplesmente, porque é pecado. Então, em Provérbios, no capítulo 5, do versículo 1 ao 6, diz assim: Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos à minha inteligência, para que você conserve o discernimento e para que os seus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher imoral destilam mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o seu fim é amargo como fel e cortante como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem ao inferno. Ela não faz plana a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos, e não o sabe. Então, o conselho de Salomão é: ande na sabedoria. E a palavra de Deus diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então comece assim, temendo a Deus. Muito obrigada por ter me escutado até aqui. Eu espero que você tenha gostado. E a gente se encontra no próximo episódio, na próxima semana. Até lá!